tarde para toda alguém de Cabo Verde, tudo cabo-verdianos, né, para aqueles não de fora ali. Para quem ficou o vídeo passado, né, meu nome é Celita, ou para quem que prefere o início, minha cabo-verdiana, né. Ao longo do tempo também colocamos vários vídeos, né, que também fala de palavra de Deus, de Bíblia Sagrada, né. Então aquela decisão de compartilhar conosco a palavra de Deus ali, né, como de palavra de Deus ele tem um poder de transformar nossa vida, né. Tenho visto assim várias coisas assim, não tô de várias línguas, de várias nacionalidades, né. Não tem encontro assim que alguém tá fala sobre a palavra de Deus, que alguém te incentiva, né, companheiro incentiva esses irmãos de país ou mesmo de outro país na prática a palavra de Deus, na prática que a palavra ali no nosso dia a dia, na nossa vida, mas encaixa assim nada na língua crioula, né. Então se me ajudando, né, aquela palavra ali ajudando, apoiando, né, nos momentos difíceis da minha vida. Então acredita também não te ajuda na nossa vida também, não te ajuda a nós. Então por isso que eu seleta compartilhação aquela palavra ali conosco, né. E como eu disse, ao longo de tempo, né, então olha várias coisas que estão acontecendo, então várias coisas que estão acontecendo, principalmente com o cabo-verdiano. Não está falando de cabo-verdiano como de minha cabo-verdiana, então não está falando daquele que sabe, não está falando assim de meu país, né, meu país de origem. Então não compartilha, né, aquelas coisas, por isso que não compartilha com nós, né, como não estou a vídeos na YouTube, não está vídeos no YouTube, mesmo na Facebook, nas redes sociais. O alguém tá compartilha muitas coisas, mas assim, palavras de Deus que também transformam nossa vida, não cabe ninguém tá fazendo isso, né. Então por isso que ele também compartilha com nós, né, vamos ter um olhado assim. Mas cabo-verdianos têm pouco conhecimento de palavra de Deus, não tem conhecimento de palavra, mas tem maior parte sim, que as partes também que é muito importante. Eu acredito no povo cabo-verdiano que coloca aquelas palavras na prática todo dia, por amor de falta de saber, né, falta de conhecimento. Se nunca tem conhecimento, nunca tem como praticar algo, nunca conta algo, nunca sabe. Então por isso que ele também compartilha então assim a palavra de Deus, né. Então vou deixar de conversar muito e vou passar a oração, que é a palavra de Deus, né. Então como eu tinha falado na vida passada, né, então eu falo sobre a Bíblia Sagrada. Então hoje também fala nós mais ou menos, antes de profundo assim cada tema, né, também fala mais ou menos um geral de que é Bíblia Sagrada e como que foi escrito, o que não pode usar mais ou menos, né, o que não pode usar para não encontrar livros, para não encontrar versículos que está ajudando, que não está precisa assim, para aquela força, mesmo com compartilha com familiares, com os amigos, com aquela palavra de Deus que também dá aquele ânimo, aquela força que não está necessita durante todo o nosso dia a dia, todo o nosso caminhar naquela vida ali, nem naquela terra, né. Então é isso. E Bíblia Sagrada ele está composto em dois, né, está dividido em dois. Tem um Antigo Testamento e Novo Testamento, né. Dentro de cada livro, né, tem Bíblia em si tem vários livros, né, é composto por vários livros de dentro, e cada livro você encontra então dividido em capítulos e versículos, né. Capítulos está escrito assim com um número mais grande assim escrito, né, elaborado, e versículos números mais pequenininhos assim com letras escrito mais pequenininho, né. Então no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem contra a história de, né, mais de que Deus faz aquele universo ali, mas de que Deus faz né, para construir, né, aquele mundo ali, para construir animais, né, céu e terra, mar, animais, o homem, né, nós, homem, ser humano, mas de que faz aqui, né, que construímos, né, nós é um ser, né, criado por Deus, né, se não está falando a palavra de Deus, se não está falando a Bíblia.
né? Além disso, não encontra também vários histórias, né, de modo que ao longo do tempo, modo que o mundo foi feito, modo que o tempo evolui, né? Não encontra profecias que Deus deixa, né, ao longo do tempo, né? Quem é que quer saber de profecia? Você é profecia, quer dizer palavra que Deus revela, né, para seus filhos ou para seus escolhidos, aqueles homens que amavam ele. Deus revela então aquelas profecias, e não estou a vários daquelas profecias de acontecem. Ainda tem outros que ainda acontecem, mas que não sabem, mas também acontecem no futuro. Então, profecia quer dizer palavra revelada de Deus, né? Prever, entre aspas, né, um futuro com antecedência, que é seu Deus que pode fazer isso, né? Então, não tem contra várias profecias no Antigo Testamento. Um desses, né, que na toda a lei conche é aquela profecia que anuncia o nascimento de Jesus muitos anos antes de Jesus nascer, né? Não tem contra no Antigo Testamento a profecia que também anunciava então aquele vinda de Jesus, aquele nascimento de Jesus, aquele sofrimento que também passava, aquela crucificação que também passava. Tudo isso foi anunciado muitos anos antes de Jesus mesmo, né? Então, isso é profecia, né? Deus usa esses profetas, né? Então, ele revela que as profecias ali através de aqueles profetas, né? Ele utiliza esse profeta para aquelas profecias. Também não tem contra, né, histórias de Moisés, por exemplo, na maior parte de organizar concha a história ali. Quem é que conche tem uma oportunidade de conche, né? Eles podem pesquisar na internet, nós podemos ouvir, tem filmes sobre Moisés, tem várias coisas assim que nós podemos ouvir, que nós podemos ter um conhecimento, né? Acho que tem até uma telenovela que passa sobre, que conta a história de Moisés, né, que Deus usou ele para tirar o povo de Egito. Então, você encontra isso tudo escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Onde que Deus dá a Moisés que é 10 mandamentos, né? Que as leis, né? Que ensina mais ou menos nas que está organiza, que a nação que foi tirada de Egito, mas que está organiza. Então, cada situação foi guiado por Deus, né? Foi guiado pelo Espírito Santo de Deus em cada etapa de saída de Egito que sai, né? Que eles vão construir uma outra nação, né? Fora da escravatura ai, como é que chama o homem? Agora está a dar uma branca no faraó, isso mesmo. Então, isso tudo não tem encontro assim no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento não também encontra então aquele, né, nascimento de Jesus. No Novo Testamento está falando praticamente sobre Jesus, né? O sacrifício que Jesus faz, né? Que os milagres que fazem na terra antes de foi crucificado, a crucificação, né? Depois de crucificação que foi morto, que, né? De aparição que faz, né? Depois que morre, que vem depois de 3 dias, que vem ressuscita. Não tem conta então tudo isso, né? Então estou convidando os penhos a abrir as Bíblias, né? Das ferramentas temos Bíblia. Quem é que está tem Bíblia, como eu tinha falado na vídeo passada, nós podemos baixar então aquele aplicativo, né, de Bíblia Sagrada, nós vai na Play Store, nós coloca a Bíblia Sagrada, nós encontra várias versões, tem várias versões de Bíblia. E, às vezes, ao que me lê na minha tradução pode ser um pouquinho diferente, mas é só a maneira de alguém traduzir a Bíblia que foi um pouquinho diferente, mas a palavra quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Nós podemos isso, nós também olha, quer dizer mais ou menos a mesma coisa, é só o sinônimo que muda um pouquinho. Então, estou convidando nós para nós abrir a Bíblia no livro de Pode falar de livro de 2 Pedro, que está no Novo Testamento. 2 Pedro está no Novo Testamento. Você encontra então 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Tá? Está lendo em português, porque a minha Bíblia está escrita em português. Então, está lendo em português mesmo.
20 e 21, né? Está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escrita é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, né? A própria palavra de Deus está falando, né? Então, está apontando aquelas palavras ali, né? Que os homens que foi utilizado para escrever aquelas palavras ali, que foi de vontade de que os homens, né? Então, às vezes foi inspirado, né? Pelo Espírito Santo de Deus, para escrever aquele mensagem que Deus tinha, né? Que registrava para hoje, para poder chegar nas nossas mãos, né? Como de história está mostrando, a Bíblia está mostrando, mas leva vários anos assim, né? Para escrever as mensagens, né? E ao longo do tempo, né, Deus usa aproximadamente 40 homens para escrever aquela mensagem ali, na épocas diferentes, né? Passa cada Bíblia e cada livro que foi escrito, né? Cada parte de Bíblia que foi escrito com diferença de grandes anos, né? De muitos anos de diferença, né? E, né, aquele profeta que Deus levanta, por exemplo, naquele tempo, né, que, né, escreve aquele mensagem, escreve o resto de mensagem, entretanto, né, não sei menos um catadura para sempre na terra, tá morre, né, então Deus levanta outro homens, né, que amava ele, que concheba ele, né, que eu vi a palavra dele, e que está seguindo, então, que ele, né, que está conversando com Deus, que tinha um relacionamento, né, com Deus, através dessas conversas, mesmo que escatoiava, mas está sentindo nessa presença do Espírito Santo, né? Então Deus usa registra as mensagens ali para poder bendiga na nós outros. Como se fosse uma história que, né, no Toia também, a história está mostrando os hebreus, né, eles tinham aquele hábito de passar a história de Deus, de seus familiares, de história desse povo que Deus traz do Egito. Eles tinham aquele hábito de contar aquela história ali, passava de pai para filho, de avó para neto, assim sucessivamente. Então, como já passa muitos anos, se a história continuava só sem que eles começavam a escrever, hoje nunca tinha conhecimento daquela palavra ali, daquela mensagem ali, né, que é tão importante para a nossa vida. Então foi por isso que Deus levanta aqueles homens ali, que começa a registrar que as mensagens ali, né? A história está mostrando que os homens ali, né, nos primeiros tempos, começa a registrar aquela mensagem ali na papiros, com pergaminhos, né? Que antigamente não tinha tanto meio, se não tem hoje. Hoje não tem muito mais meio, não tem muito mais o mundo evolui muito para melhor, graças a Deus. Então, no começo, eles registram isso, então, naqueles papiros, na pergaminho, né, de maneira que eles conservam aquelas mensagens de que hoje tem aquela mensagem bem capaz, né, história bem organizada, né, por não ter uma história que estava tão organizada, né, cada pergaminho estava, né, nesse rolo, né. Então, eles bem pegam tudo que pergaminhos, tudo que eles rolam, eles organizam aquela história, que eles bem formam então aquele Bíblia, né? É um conjunto de Bíblia, né? Está falando um conjunto de Bíblia, de livros, como se fosse uma biblioteca, né? Tem muitos livros de dentro. Então, Deus, que os homens ali que Deus usa, eles eram homens simples de povo, né? Tinha, por exemplo, Moisés, por exemplo, foi um pastor, né, de ovelhas. Tem um pescador, né, que é o Pedro, que era pescador. Tem vários assim homens que Deus tem rei Davi, que escreve também livros, né? Tem um profeta, né? Então Deus pega aqueles povos ali, aqueles homens ali simples, que amavam ele, e inspira-se, e por isso que eles deixam aquela mensagem ali, que é grande mensagem ali, que está fazendo tudo diferença, que está ensinando
caminho que não deve andar, maneira que não deve viver ali na terra, né? De maneira que é certo na olho de de maneira que é certo aos olhos, né, de Deus, né? Quando está saindo, nós acho que não nasce ensinado, né? Nem nossos pais, né, nos antepassados que nasce ensinado, mas através de palavra de Deus, né, através de inspiração de Deus, então Deus deixa essa palavra que para bem instruir, né? A própria palavra de Deus está falando. Então, convidando nós também para abrir as Bíblias no livro de Hebreus, eu creio que é Hebreus que eu falo. Livro de Hebreus. Isso. Livro de Hebreus, que está no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 também. Está escrito assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, né, como ele tinha falado, aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, né, a quem constituiu, né, versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, né, né, a própria palavra de Deus está falando. Último maneiras que manifesta, né, foi através desse vídeo que vem falar conosco, que vem deixa essa mensagem, né, e na qual, né, através de Jesus nós teremos então glória de Deus Pai, né, na vida de pessoa de Jesus Cristo, né. Na 3 está escrito assim, a qual sendo o resplendor da sua glória, né, da glória do Deus Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, né, o próprio Deus, né, através de Jesus. Então Jesus, Deus, né, envia esse filho, né, para morrer ali para resgatar de pecado assim, né, esse filho sem pecado, sem culpa nenhuma, mas foi crucificado, né, foi maltratado e passa por tanto sofrimento por causa do amor que está cheio para nós, né, do amor de Deus para a minha vida, né, para a minha vida. Então, toda uma, né, Deus deixa essa mensagem, deixa essa palavra que está conduzindo, né, está mostrando qual que é essa vontade, qual que é esse sonho, né, você que cada um de nós, né, você que está sonhando para cada um de nós, né, ele que crê no sofrimento, né, mas não está sofrendo por, né, tudo aquilo que tem passado ali naquela terra ali, por causa de pecado que entra né, através de Adão com ela, depois antes que eles bem desobedecem a Deus lá no jardim do Éden, né, eles desobedecem, né. Então foi através dali que dentro pecaram então na Adão, né? Na altura quando que eles cometiam né, quando que eles desobedecem, eles que tinham nenhum descendente, nenhum filho. Então é a partir de que ele queda, então que eles bem começam e reproduzem, né? Então cada filho, cada povo, cada um de nós que vem depois de Adão não nasce então com aquele pecado, né, com aquela tendência de peca, como ele não vem já com aquela maldição, né, de pecado sobre nós, né. Então Deus já sabia disso tudo, mas o homem também pecava, então ele elabora aquele plano, né, de entregar esse filho a morrer, né, através daquele sacrifício, né, também resgatando cada um de nós então de aquela maldição de pecado, né, como daquele pecado, aquela maldição de está impedindo estar na presença de Deus, né. A música está impedindo a nós, Deus te deixava Adão então no jardim, no paraíso onde que estava, mas por causa de pecado, então ele foi separado de Deus, mas então Deus elabora aquele plano, envia esse filho a morrer, né, para me resgatar então daquele pecado, daquele tão grande pecado que
Só o próprio Jesus tinha que fazer aquele sacrifício, como eu digo. Nenhum de nós nunca era possível de fazer, então que ele estava livre, né? Então mais para frente eu também falo mais sobre isso, então aprofundar mais sobre isso, eu também falo mais ou menos no geral, né? Então aquela mensagem, a Bíblia está mostrando então aquela mensagem ali, de começo até fim de Bíblia, não estou aí aquela mensagem ali está conduzindo então para Cristo, né? Está levando para Salvador de nossa vida, de nossa alma, né? Não estou de começo ao fim, o único problema, a Bíblia está apontando aquele problema que foi separação de Deus com o homem, né? Por causa do pecado. E não também também aquele plano de salvação, que é plano de resgatar então de pecado, né? De aquele sofrimento, de tudo que inimigo, né? Que é o Satanás, né? Inimigo de nossa alma, tá pronta contra nossa vida, né? Então é isso, né? A Bíblia está mostrando isso. Não está convidando nós também para nós abrir nossa Bíblia no livro de Timóteo, né? Para nós ver mais uma vez, de que ver que a palavra de Deus está falando sobre essa mensagem, fala sobre essa mensagem. Então, no livro de Timóteo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada, né, é proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Então, no poema, né, a própria mensagem de Deus está falando assim, palavra, né, aquele Bíblia ali, aquele conjunto de livros, aquela mensagem ali, está levando, então, né, para ensinar, né, maneiras que não está andando, caminho que não está andando, escolhas que não está fazendo, né, a maneira que não está reage, mas que não está fazendo cada escolha, né? Então, para não fazer, e fazer isso, não precisa ter conhecimento de palavra, né? Então, precisa ter conhecimento de vontade de Deus, né? Nunca tem como agrada que Deus disse, nunca conhece de palavra, nunca sabe qual que é esse desejo, qual que é esse vontade, né? Nunca tem como saber, né? Nós não podemos falar com Deus, né, através de oração, né? Que não está ora, que não está conversa com Deus, ele está ouvindo nas orações. Mas, então perguntando assim, nós temos ouvido a voz de Deus, né? Mas para não ouvir a voz de Deus, para não saber o que Deus crê para nossa vida, não é que Deus crê para não andar na nossa vida, não precisa então de ter conhecimento dessa mensagem que deixa escrito, né, para nós, né, através de Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, então, botava hoje, então, coisa que Deus escreve, né, para minha vida e para nossa vida. Então, espera me ensinar também ajuda, então, na próxima Bíblia também aprofunda muito mais, né. Então, não é uma Bíblia, ele é uma revelação de Deus, né, a humanidade, né. Na Bíblia não tem conta tudo, né, escrito, com a tudo vontade de Deus, né, tudo, né, o querer de Deus, sei que Deus exige de nós, né, não tem contra isso escrito, né, amor que não está fazendo, então, quando vem por ti, então, naquele Criador, né, através desse Filho, né, através de Jesus Cristo, através de tudo aquela mensagem, ele está conduzindo, né, tem mensagem que tá levantando, né, de nossa fraqueza, de nossa tristeza, né, que está levando hoje a ter uma vida, né, depois de aquela vida ali na terra, depois aos que não morrem, né, que não morte de carne, né, de corpo ali na terra, mas depois disso ainda tem continuação, né. A própria palavra de Deus está conduzindo para isso, está mostrando que a mensagem ali é isso que deve acontecer, né. Então, aquela preocupação que não tem que ter gosto ali é saber, né, qual que é a vontade de Deus, mas que não pode fazer para não agradar, mas que não pode fazer para não escutar esse voz, né, através dessa palavra, né, mas que não pode fazer então para não preparar então nos almas então para encontro então depois de morte de carne, de corpo ali na terra, mas que não pode fazer então para não encontro então com aquele Criador, né. Isso tudo só está ensinando nessa palavra, nessa mensagem que deixa para nós.
Então, gosto de notar que pouca gente fala sobre isso, né? Mas é importante falar sobre isso, é importante que nós sempre lembra, né? Trazer memória e qual é que é o verdadeiro sentido de vida, né? Depois de morte ali na Terra, né? Não estava embora, não tem que estar preparado para uma vida, né? Depois de morte lá. Se nunca prepara, né? Nós alma para encontro com Deus, né? Não só existe Deus, mas também existe Satanás. A própria Bíblia está mostrando isso. Então não tem que estar sabendo o que não está preparado para o encontro. Não é que não esteja preparado nas almas para depois então de morte de corpo ali na Terra, né? Para morrer depois de morte, sabe, eternidade, ele é para sempre. Eu nunca sei quanto tempo que é para sempre. Nunca sei quanto tempo que é para sempre. E para sempre está mostrando que tem fim. Ali na Terra não tem vida, não tem prazo de cabo, né? Cada minuto que passa, cada segundo que passa, não até fica mais velho. Nunca sabe dia nem hora que Deus está chamando, né? Ó, que chamando, não tem que estar dando conta de tudo coisa que não faz ali na Terra. Então não tem que estar preocupa aí com isso, né? Coisa que não tem feito, né? Ali naquela Terra ali, sabendo que não nasce com aquela tendência para pecar, se nunca tem aquele contato com a palavra de Deus, se nunca tem aquele temor de Deus no nosso coração, nós tendência só fazer coisas erradas, né? Então é uma gosta daquele mundo, ele tem coisas erradas, né? Não tá guarda teu rancor, teu falta, nunca te perdoa, né? Não tá fazendo maldade no companheiro. Isso tudo, palavra de Deus, mensagem que Deus deixa, está mostrando isso, cada agrada a Deus, nem isso está separando de Deus. Isso tudo está levando para outro caminho, que é o caminho de Deus, né? Nós temos conhecimento de oração de Pai Nosso, né? Que não está orando para Deus para perdoar nosso pecado, assim como não perdoa o pecado de quem é que ofendeu. Mas isso para querer ser só de boca para fora. Não tem que estar fala, mas também não tem que pratica. Ou fala só de boca para fora que não adianta nada, né? Sabe fazer um coisa que faz, que não adianta nada. Então não tem que estar e leva em consideração a palavra de Deus, pelo amor de Deus, ele é que Deus própria. A palavra de Deus está falando, né, lá em livro de Números, né, 23, versículo 19, está falando assim, né, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria, né? Então não estou a Deus, ele é que Deus, né, que tá mente, né, nem que tá arrepende de coisa que tá manda fazer. Então é isso, né? E da vida Deus coloca então o que ele gosta, né, na vida para depois para poder partilhar com o máximo de pessoas possíveis. E ainda não está no começo de tudo comecinho, então que as partes mais importantes que ele transmite para o trabalho, mas para eles poderem entender que toda mensagem tem que estar começando devagarinho assim, a falar de cada tema, cada tópico de maneira que nós também entendemos. Então, você que compartilha, você que faz e passa, né, através de mensagem de Deus, para não compartilhar aquela mensagem de cultura alguém. Minha não tem conhecimento daquela mensagem, eu mudar minha vida, então é minha obrigação de compartilhar com nós, né, para me mudar também, né, aquelas coisas que nós temos praticado de errado, que nós já sabia, né, mas isso é errado, né, se a mim nada praticava antes, de não tinha conhecimento de palavra, né, tem erros que me praticava, que nunca sabia nem se pecar ou nem uma que agradava a Deus. E através do momento que tive contato então com a palavra, que Deus me mostrando, né, nessa palavra, mas que as práticas eram coisas que te separavam de Deus, que Deus que estava de acordo, que estava contente com as práticas. Então, por isso que nós compartilha com todos nós, eu espero que te ajude nós também, se tem ajudado todo dia, né, tem transformado então aquela mentalidade, né, tinha outra mentalidade, eu gosto de ler através da palavra de Deus, Deus está mudando a minha mentalidade todo dia. Então é isso, nos compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo, que Deus tenha uma semana abençoada, né? E é isso, até a próxima. Beijinhos a todos.